Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E hoje eu conversei com a Márcia Cicarelli, sócia responsável pelas áreas de seguros e resseguros no Demarest. Eu conheço a Márcia há anos e eu estava muito empolgado para essa conversa porque a Márcia fez um movimento super ousado. Depois de 23 anos trabalhando no escritório da família dela, ela decidiu já há 10 anos se juntar ao Demarest. Como é que foi essa transição do escritório familiar para o escritório Big Law? Quais foram as aflições? O que ela aprendeu ao longo dessa jornada? Como que ela lidou na carreira dela com networking, com prospecção, com desenvolvimento de negócio? Como que ela envolve o time dela nessa conversa? Vamos ver como foi? Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. Quando você foi pro Demarest, eu falei, puxa, cara, que transição. Eu lembro quando eu ouvi a notícia assim, e aí esse foi um negócio que sempre aguçou minha curiosidade, eu nunca te perguntei. Que eu falei assim, puxa, como que foi pra você, depois de 20 e tantos anos, acho que 23 anos, 23 anos, né, trabalhando no escritório, né, fundado pelo teu pai, como que foi essa tomada de decisão e como que foram esses primeiros meses pós-decisão? Assim, o que passou pela sua cabeça, assim, imaginando, né, você lá, acho que são 9 anos, se não me engano, 9 anos e pouco. Vamos fazer 10 Vamos fazer 10 esse ano, né? Como é que foi né, essa transição, assim, do ponto de vista de cabeça e esses primeiros meses, né, depois de virar a chave? Foi algo não planejado, né? Eu tinha acabado de mudar para aquele escritório de Pinheiros que a gente dividia. Sim. Muito mais uma jornada de estar à frente, cada vez mais à frente. Eu já estava à frente, né? Sim. Meu pai já estava com mais idade. Sim. Eu interagia muito mais com você. Exato, assim, né? Então, meu pai já estava num outro momento, já estava com 80 anos praticamente. Então, eu já estava à frente. Era uma coisa de reafirmar essa trajetória. E daí surgiu um convite do Demarest para conversar, falando, e a minha primeira resposta, na primeira reunião que eu tive foi: olha, eu fico muito lisonjeada de vocês terem pensado no meu nome. Não imaginava, mas eu tô muito bem no meu escritório, eu acabei de mudar, tô com um monte de dívida da mudança. Fiz investimento, né? Tô pagando arquiteto, tô pagando marcenaria, né? Eu falei, então, não. E daí os dois diretores da época, assim, um deles que é o atual managing partner, e na época estava à frente da diretoria executiva, muito habilidoso, virou para mim e falou assim: calma, Márcia, a gente só quer namorar, né? Foi assim, não precisa aceitar um pedido de casamento, bem, é só um namoro, a gente só quer te conhecer. Tá. Vamos assinar um NDA aqui para você conversar, tal, pra gente conversar. Mas deixa eu só pausar aqui a história. A sua primeira reação, tô aqui tentando inferir, assim, porque eu me coloquei muito no teu lugar, tentei me colocar no seu lugar, né? Foi muito por conta, assim, lógico, você tinha feito investimentos e tal, mas se eu tivesse no teu lugar, eu também ia falar assim, puxa, eu tenho uma autonomia. Sim. Né, Era algo que, assim, pra mim foi um movimento que eu não imaginava, entendeu? Sim, não passava nem no meu não radar. tava no script, né? Não tava no script. Tava. Então, assim, quando eles me chamaram lá, eu achei super legal. Vou ouvir, falei, né? Porque é o Demarest. Pensaram em mim, que máximo, né? Sim. Porque tinha saído o sócio anterior de seguros. E ele levou a equipe, levou cliente, levou um monte de gente. Eles estavam em busca de alguém para aproveitar o momento, inclusive para crescer a área. Claro. Então, eu achei super legal eles pensarem no meu nome, né? Foi até uma surpresa. Não que eu não me achasse boa. Não, entendo, mas não imaginava que eu tivesse no radar, que eu tivesse nesse radar, né? Legal, assim. super legal. E daí, então assim, eu não considerei porque eu falei, gente, era uma guinada tão grande. Muito. Que não passava pela minha cabeça, entendeu? Eu acho que Mas aí, à medida que ele falou, vamos esperar, eu falei, bom, também. Que custa, né? Deixa eu entender, né? Claro. Deixa eu aproveitar o momento para saber o que tá acontecendo. Assim, deixa eu aproveitar porque eu a vida inteira trabalhei com o meu pai no meu próprio escritório. Sim. Então, era uma oportunidade também de conhecer uma outra organização, de conhecer uma outra forma de trabalho, entender, né? Então, eu falei, mesmo que eu não vá, que eu achava que era o desfecho provável daquela conversa, vale a pena eu ouvir. Né? E aprender,
né? E verificar um outro cenário, etc. Sim. Né? Então, eu não imaginava. Eu realmente fui... Eu acho que isso ainda é mais legal quando é assim, né? Quando você vai... Fui assim... Tranquila. O que me ajudou muito na negociação aqui entre nós. Gente, entendeu? A melhor coisa do mundo é negociar quando você não tá desesperado, porque né? eu não tava desesperada. Aquilo assim, eu tinha muita reticência, exatamente no ponto que você falou. Uhum. Eu tinha muita autonomia. E mais do que autonomia no meu próprio escritório, era o meu jeito. Óbvio. Era o meu jeito de advogar, né? Uhum. Então, assim, era a minha equipe. Tomada de decisão rápida. A forma como eu tomava a decisão, o tipo de trabalho que eu fazia, como eu fazia aquele trabalho, o tipo de cliente, o que eu ia pegar, o que eu não ia pegar. Uhum. Então, assim... Como ia precificar. Exatamente. Eu falei, gente, né... E isso foi muito bom, porque à medida que as coisas foram evoluindo no Demarest, que a gente começou a conversar sobre cliente, que a gente começou a conversar sobre formas de trabalho, sobre equipe, sobre estrutura, sobre um monte de coisa, eu tive 2 insights. O primeiro é que à medida que eu conversava com esse managing partner, né, eu vi como eu ia aprender muito. Né? Porque assim, mesmo se desse tudo errado, ia ser uma experiência de exato, né, trabalhar num eu ambiente... ia ter pares ali, né, incríveis, com um grau de sofisticação, de infraestrutura. Claro, e mesmo a gestão, né? De gestão, de um monte de coisa que eu não tinha, né? Eu ia ter uma outra coisa incrível também, que era o acesso a muitas outras áreas, né? Numa área algo que você... que é muito multidisciplinar e que até motivou na época essa minha junção com, na época, a WZ, né? Porque justamente havia outras áreas, né? Como você no societário, na época, que eram complementares, e ali eu tinha um universo, né? Um escritório full service. Sim. Então eu fui evoluindo, mas eu falei, olha, mas tem uma condição. Autonomia total. Né? Na minha área, eu decido. É claro que a gente vai ter orçamento, etc, meta, óbvio, né? Claro, né? E eu vou dançar a música aqui do escritório. Sim. Mas eu quero autonomia na minha área. Eu contrato, eu vejo quem eu vou contratar, quem eu não vou, quem eu vou demitir. Porque eu peguei uma equipe, então essa equipe eu vou testar, né? Tudo, né? E isso, então, foi a forma que eu encontrei também de tentar ter o melhor... Preservar ali, né? dos dois mundos ali. Gostou do conteúdo? Não deixa de conferir a nossa newsletter quinzenal Strums 3x1. Nela a gente compartilha 3 insights, informações, estudos, artigos voltados para esse mundo das vendas no mercado jurídico. A gente fala sobre prospecção, negociação, experiência do cliente. Basta acessar o nosso site struns.com.br e lá em cima você já vai achar o link para você se inscrever na news. Espero contar com você por lá também. Mas é interessante o teu jeito de pensar, assim, de falar assim, puxa, né, mesmo que, entre aspas, dê tudo errado, que é questionável também, o que deu errado, o que deu certo, vai ser uma experiência ótima e se não der certo, você volta e tem o seu escritório também, né? Exato. E eu tava com 42 anos, né? Eu falei, gente, se eu não fizer esse movimento agora... Quando, né? Provavelmente não vou ter uma outra oportunidade. Sim, tá passando agora, né? Eu achei muito legal ter uma outra oportunidade, uma outra visão, né? Uma outra experiência. Eu falei... O que pode dar errado? Na pior das hipóteses, isso que você falou. Sim. Eu falei, bom, faço uma experiência que eu vou ir de corpo e alma, né? Então, a hora que eu decidi, eu fui mesmo, né? Não foi... porque também com o pé atrás... Não foi aí um não... movimento, sim, foi um movimento desejado, pensado, né? Onde eu me entreguei àquilo, mas sabendo que se por qualquer razão aquilo não desse certo, eu teria essa percepção, né? E eu teria toda a condição de fazer, como eu já tinha feito, né, outras vezes, né, eu já tinha mudado para aquele escritório, eu já sabia o que era empreender sozinha, né, então também... Você já tinha desmistificado, né, eu já esse tinha, lugar. exato, eu já sabia que, né, empreender também faz parte, correr riscos e fazer movimentos, e na hora que você faz esse movimento, né, como diz Chico Sainz, um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar, você tem outro horizonte. Sim. Então eu falei, eu fui de corpo e alma. Mas né? é curioso você dizer isso, porque a gente teve um episódio aqui, um dos
dessa segunda temporada, nos primeiros, que a gente estava falando muito sobre esse processo de tomada de decisão. E eu gosto muito desse equilíbrio de fazer esse teste de estresse. Então, qual que é o pior cenário? Meio até numa linha meio de estoicismo, né? Então, qual que é o pior cenário? O que é o pior que pode acontecer aqui? Mas, ao mesmo tempo, quando eu tomo a decisão, eu tô all-in. Ah, sim. Porque senão... Você fica sempre olhando para aquele segundo plano, sabe? Exato. Eu gosto desse... Não, eu tô all-in aqui, eu não vou pensar... Eu lembro quando eu virei a chave, que eu larguei o direito, foi um negócio assim... Eu já tinha largado lá na Ambev, né? Mas aí eu voltei. Mas quando eu tava no WZ e virei a chave, eu me dei 1 ano. Eu falei, eu não vou olhar pro lado, porque... Enfim, eu tava numa carreira super crescente, confortável lá no escritório, me dava bem com todo mundo, mas eu falei, cara, não posso ficar olhando para isso. Principalmente quando eu virei a chave, eu comecei com 0 de receita, né? Porque não é que eu te trouxe um book of business que... Não, você mudou de business, Mudei de business. E no começo, eu ainda não tinha aberto a vertical legal dentro ali, junto com o Zé. Então, eu comecei a atender outras indústrias mesmo. Então, foi um negócio de virar de chave. Aí eu falei, cara, se eu ficar olhando pro lado, o que eu tinha, o que tava, como é que tava, eu vou ficar toda hora meia boca aqui, eu vou ficar com 2 pés em cada canoa. Eu falei, não, all-in, eu não vou pensar no outro lado, que era o plano B, que se desse tudo errado, eu voltava a advogar e tal. Sim. Eu falei, vou dar all-in nisso aqui, eu não vou pensar nisso aqui. Sim. E pra mim me fez muito bem o que eu tava falando, eu acho que foi no segundo episódio com a Ana do Levi, porque ela tava falando um conceito que eu nunca tinha ouvido. O americano dá nome pra tudo, né? Eu adorei quando ela me contou, que era de option value. Ah, também não conhecia. Não conhecia. Então, o option value, ela tava falando assim, puxa, quando eu tava vendo negócio de mestrado, se eu ia fazer em Harvard, eu ia fazer primeiro Brasil, na USP, e aí... Falou, cara, presta nos 2, porque daí você tem uma opção, porque ela não ia prestar nos Estados Unidos, porque ela falou, tem mais chance se eu fizer LLM aqui, mestrado aqui antes, para depois fazer LLM lá fora. Aí eu não lembro se era um orientador ou um mentor, virou e falou, não, presta os 2. Eu fiz a mesma coisa, eu prestei os 2 também, né? E aí porque eu fiz mestrado. Você vê o que rola. E ela falou, isso pra mim foi uma decisão de option value. Eu falei, puxa, eu gostei desse termo, mas ao mesmo tempo eu provoquei ela, que tem um conceito que eu já ouvi, apesar do contexto desse conceito não ser o mais agradável, que era um conquistador espanhol, coisa terrível, mas acho que era o Cortés, ainda não fui pesquisar depois que eu conversei com ela, que eles foram, acho que não sei se era América Central, que a gente tinha acabado de chegar, e aí ele queimou os navios. Ah, que tem até aquela expressão, né? Burn the ship, né? E fala, queima os navios mesmo. Em português também tem, né? Que é o conceito de... Ele não queria dar opção. É um caminho sem volta. Ele não queria dar opção para esse cara pensando no retorno. Ele falou, cara, ou a gente faz isso aqui funcionar, tudo bem que era num contexto horrível, mas tirando isso de lado, né? Eu gosto desse equilíbrio. Assim, eu fiquei pensando depois do episódio dela que eu não cheguei a uma conclusão. Eu fiquei divagando na conversa com ela. Eu falei, cara, mas eu não sei, como é que é o equilíbrio disso? Eu acho que agora você me deu um insight, que eu acho que o equilíbrio disso tenha um option value, de, puxa, tá bom, eu tenho um plano B se isso aqui der errado, porque, obviamente, você tem que saber, claro, tem que saber, né? O que acontece. Quais são as alternativas. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer mentalmente queimar os navios... Ah, sim. Porque senão pra você se entregar. E eu acho que eu pelo menos, tenho um outro guia, digamos assim, que é o que a vida... Quais são os movimentos que a vida está me colocando. Né? Então, eu tendo a achar que quando a vida abre, né, determinadas portas ali, mesmo aquelas que você não imaginava, e aquilo, de certa forma, funciona... Porque é isso, né? O que eu fiz? No primeiro momento, eu abri o espaço para conversa. E essa conversa foi evoluindo de uma maneira muito fluida. E como eu falei, eu fui me encantando com uma série de coisas que foram me colocadas ali nas reuniões, etc. Sim. Todos os aprendizados que eu vi que eu poderia ter acesso a sistemas, né? Questões de TI, questão de evento, questão de infra, questão de tudo. Sim. Ainda mais para mim, que sempre tive uma atuação internacional, né? E grande, de casos mais estratégicos. Então, assim, a vida estava me mostrando uma coisa que estava funcionando. Então, eu também tendo muito a ficar ligada nesses sinais, digamos assim, menos racionais. Né? Eu tô super esotérico. Porque hoje em dia, é a mesma coisa quando as coisas começam a dar muito errado. Você fala, cara, não é para ser, né?
Não é pra eu ir por esse caminho. É curioso, e né? ali tava dando tudo muito certo. Tava né? fluido, As né? coisas estavam fluindo, Sim, né? As sim. coisas estavam indo, estavam caminhando. Então eu falei, eu acho que era um sinal positivo também. Então é uma coisa menos racional, mas é um pouco de intuição, né? De feeling, do que vai funcionar, do que não vai funcionar. Então eu sou uma pessoa que também vou tomando as decisões também com esse radar ligado, né? Um pouco de acordo com o que eu vou sentindo, Sim. né? De como as coisas vão, assim. Porque eu tendo a ser uma pessoa muito curiosa e aberta, então a minha tendência é olhar mesmo, né? Deixa eu ver esse trem aqui. Eu falei, deixa eu entender aqui, né? Eu tenho muita curiosidade. Sim. E daí de ficar um pouco ligada de como é que as coisas vão reverberando. E como é que foram os primeiros meses, assim? Então, você vai lá... Aliás, eu achei um vídeo seu na internet, eu não sei nem se você lembra, do Migalhas, que você gravou junto, acho que era com... Nossa, logo que eu entrei. Eu achei esse vídeo, depois te mando. Nossa Senhora, do fundo do baú. Eu vi, do fundo do baú, muito bom. Nervosíssima, eu tava. Não, é até engraçado, porque você vê que os vídeos melhoraram muito hoje em dia, né? Que você viu que o som tava explodindo, assim, sabe? Aquele negócio antigo. Quando a gente gravou numa salinha, assim, e tal. Mas como é que foram esses primeiros meses? Né? Virou a chave, frio na barriga, vambora, feeling bom, né? Tudo meio alinhado, tudo meio fluido. E eu fui falar com o meu escritório parceiro, né? Aconteceu isso também. Tá. Eu também fui dando um monte de condição e todas eles o pessoal falava, tá bom, então ok. Então isso ok. Aceitei, Eu falei, então agora a gente precisa do aval do meu escritório parceiro do Reino Unido, porque eles são uma fonte muito importante para mim de trabalho. Então vamos todo mundo para Londres. Daí fomos, eu fui antes para dar, né, para explicar, porque até então a discussão era totalmente confidencial. Eles arregalaram um olhão. Foi o managing partner, foi o outro sócio de seguros que havia me indicado, de societário de seguros. E daí eles falaram, ok, Márcia, gostamos, tal, acho muito legal você ir pro Demarest. E a gente saiu, tinha um restaurante em frente ao Dak Beechcroft, que é esse escritório. E o Zé Dias falou assim pra mim, Márcia, então agora vamos estourar uma champanhe, né? E eu falei, caramba, não tenho mais agora... não tenho mais excuse. Agora vai, né? Agora já foi. Point of no return, né? Point of no return. E daí o Demarest muito rápido, né? Porque eles também fazem esse tipo de coisa com uma certa frequência. Então, a hora que decidiu, aquela coisa avassaladora, rápido. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, antes de você continuar, que eu não queria perder esse gancho. Você tocou num ponto que eu chamo de canal de distribuição. Que eu dou esse nome e apesar de, enfim, se eu olhar na literatura tem definições distintas, eu gosto de chamar de canal de distribuição porque eu sempre penso o seguinte, meu raciocínio é quem que está distribuindo o meu produto. E aí você pode ter clientes que sejam canais de distribuição, então cliente que te recomenda pra caramba por causa do seu trabalho, e aí você tem, obviamente, parceiros que indicam o seu trabalho. O quão importante, só para abrir esse parênteses, depois a gente volta aqui nesses 6 meses, aí, nesses primeiros meses, o quão importante foi esse teu parceiro do Reino Unido para você? Foi fundamental. Porque ele era a peça essencial da minha estratégia de negócios, né? Então, toda a minha estratégia de negócios era voltada para sinistros de grandes riscos e de casos estratégicos. E esse tipo de caso, ele depende de eu ter o aval, a recomendação local, mas de eu ter a recomendação da matriz ou do ressegurador estrangeiro, que no fundo é quem vai pagar aquela conta, né? Ou que tem a maior parte daquela conta. Então, eu sempre preciso desses dois avais, e você sempre teve essa visão? Como é que você chegou lá? Como é que você fez? Então, você estava lá no JBO... Eu cheguei nessa visão na época que o mercado de resseguros abriu. Porque o Brasil viveu... do IRB lá. Exato. O Brasil viveu 69 anos de monopólio do IRB, né, Instituto de Resseguros do Brasil, e em 2007 teve a abertura. E o escritório era muito mais um escritório de contencioso, e daí eu já estava assumindo a frente do escritório nessa época, eu acho que eu assumi em 2005, 2006, então um pouco antes. E eu falei, bom, é o momento da gente se abrir para esse mercado que vai chegar, para esses resseguradores, e porque realmente foi um turning point no mercado de seguros, né? E eu já tinha alguns clientes lá fora.
né? Eu comecei a trabalhar com esses resseguradores ingleses em 98, né? Então, eu já tinha alguns casos, então eu já fazia um pouco desse caminho e eram os casos mais legais, eram os casos mais interessantes, né? Os casos multijurisdicionais. Então, já era a minha estratégia. Eu já ia, naquela época, para Londres. Mas como é que você fazia? Vamos ser com prático, muita dificuldade, assim. Então, como que você fazia? Eu quero cair no detalhe aqui. O que você fez? O que eu fiz? Eu ia na cara e na coragem, Mas Bruno. você buscava... Não, eu tinha os eventos, né? Então, tinha os eventos de mercado, os eventos internacionais. Então, por exemplo, da IDA, que é a Associação Internacional de Seguros. Outros eventos, às vezes X, que eu caía nos péssimos, né? Que não tinham nada a ver, porque eu não conhecia. Né? E você chegava seco nesses eventos? Eu tinha, sei lá, 2 contatos, assim. Né? Eu tinha algum contato. E você entrava em contato antes, falava, tô indo, tal. Marcava uma reunião, né? Eu cheguei num momento, foi até engraçado, que quando eu estava procurando essa coisa do mestrado, eu estava em dúvida entre fazer o mestrado no Brasil e fazer o LLM em Londres, que era o meu sonho. Só que eu não tinha grana para pagar a tuition e mais ficar 1 ano sem trabalhar e mais morar em Londres e mais deixar o meu próprio escritório, né? Na época, eu nem lembro se eu era sócia, acho que eu já era. Não tinha. Eu falei, eu vou ter que trabalhar. Eu já morava sozinha, eu já estava em outra vida, fase, né? E daí eu tinha uma cliente, né, de um desses primeiros casos que eu peguei, que a gente ficou muito amiga, e eu falei pra ela, falou, fica aqui na minha casa, né, e vamos ver se você consegue arrumar um trabalho part-time, porque você fala português, fala inglês, fala espanhol, né, conhece seguros, assim, é um conhecimento valioso aqui pro mercado, né. E eu fiquei na casa dela, porque eu não tinha, de fato, grana pra ficar num hotel, imagina Londres, gente. Sim, né, não, libras. Até hoje. Né, até hoje é cara. E eu fiquei na casa dela, e eu ficava fazendo commuting everyday, assim, né? Porque era longe pra caramba, era 2 horas do centro de Londres brincadeira, de trem. Então era um baita do commute. Exato. Então eu ia todo dia pra casa dela e eu ia fazer entrevista num monte de lugar, né? Principalmente nas corretoras, nas seguradoras, mas eu não tinha o visto, né? Eu não tinha cidadania. Então, elas tinham que bancar meu visto. E daí não valia a pena, porque como eu ia fazer o LLM, eu não ia trabalhar full time. Então, assim, era uma conta que não fechava. E, no paralelo, eu estava prestando mestrado na USP. E daí é os movimentos da vida, né? Era meu sonho fazer o LLM, mas daí eu passei no mestrado da USP, que é um super mestrado também, né? Então eu falei, bom, ok, então eu vou fazer o mestrado na USP. Abandonamos o plano. Mas nesse movimento de ir para lá, eu acabava conhecendo algumas pessoas. Então eu também não ia tão a seco, né? Eu tive meu primeiro caso, que já me apresentou uma série de clientes, essa cliente me apresentou outros clientes, então eu ia com alguns contatos, né? Então, fazendo a minha lição de casa, que era falar, olha, eu tô pensando em ir, será que a gente pode tomar um café? Boa. Mas, assim, nem se compara ao grau de domínio que eu tenho sobre isso hoje, né? Daí você vê que é realmente uma evolução e um aprendizado que ninguém começa sabendo nada. Mas vamos fazer essa trajetória, porque eu acho que, na minha visão, a galera desperdiça muito essa alavanca. Né? Qual delas? De você, que tem um misto de tudo, né? Sim. De aproveitar esses eventos de uma forma mais consciente, de você se planejar melhor, de você... Às vezes ou só aparece e vai lá meio sem ter nenhum objetivo por trás, ou ter tido uma preparação antes... Ou fica muito só na patotinha, então não aproveito, né, para fazer networking ali. Eu acho que tem muito, e é algo que a gente vem discutindo nessa temporada bastante, sobre a importância de networking. É unânime, né? Todo mundo falando. Sim. Mas você pensando, você falou assim, puxa, não se compara. Então, o que você sente que você veio fazendo melhor? O que você sente que você veio evoluindo, né, nessa parte, assim? A preparação, sem dúvida. Então, eu fazia isso de uma maneira muito mais amadora. Né? Então, assim, sem a antecedência necessária, sem a linguagem necessária, sem o discurso necessário, né? Porque não tinha mesmo, assim, fui aprendendo. Então,
ou tinha uma relação muito pessoal... Tá, ficar um brother, ficar sister. Ou tinha uma relação e jamais, e não tinha nem coragem de trazer isso pro business, porque tinha muita vergonha, muito medo, né? Sim, é uma dúvida que a galera tem. Como é que você fala, né? Vou parecer, vai ficar esquisito, mas assim, né? mas inúmeras vezes eu fui almoçar, fui falar, eu não falava nada. Sim. Se a própria pessoa não trouxesse, eu não ia trazer. Tô aqui tranquilo. Era uma visita de cortesia, assim. Eu não tinha essa condição, não tinha essa capacidade, tinha muita vergonha. Sim. E a outra coisa era de também, às vezes, não ter materiais. Então, assim, não materiais no sentido de apresentações, mas materiais no sentido assim, bom, quais são os pontos de interesse? Ah, que legal. Né? Pra pessoa. O que interessa? O que eu posso aportar? Porque é uma venda nesse sentido, né? Assim, no sentido de, puxa, como é que eu trago algo interessante? O que eu posso aportar e o que eu preciso saber? Quais são as perguntas que eu preciso fazer? Sensacional. Né? Quais são os pontos aqui? Às vezes encontrava gente já nada a ver com o Brasil, entendeu? Sim. A pessoa estava me recebendo ali por cortesia, né? Eu não tinha business no Brasil, não tinha interesse no Brasil. Então, assim, foi muito amador, de fato. Então, teve muita tentativa e erro na sua visão. Teve muito aprendizado. Tentativa e erro, sim. E aí né? você chega... Eu falo errado? Eu falava DAC. É DAC? É JC, DAC. Cada um fala de um jeito. Eu lembro na época porque você já tinha parceria, né? Com eles. Sim. E aí você vai nessa tentativa e erro. E como que surge o DAC nessa história? Surge num desses eventos. Tinha um sócio do então, que era JC, era Davis Arnold Cooper. Procurando alguém no Brasil. Alguém me apresenta, fala, fulano, tal, tá procurando um escritório no Brasil. Já foi assim a apresentação. Olha que legal. Assim, foi assim, falou, tô procurando, né? Tava apresentando eu e mais um monte de gente. Ó. Tem fulano, ciclano, beltrano. Tem uma lista aqui. Essa aqui é a galera do Brasil, né? E não foi uma coisa direcionada pra mim. Sim. E daí mas você tava no bolo. Tava lá no bolo, daí eu sentei pra conversar com ele, comecei a falar um pouco e tal. E rolou, assim, claramente um interesse. Eu tava lá interessada, mas ele ficou muito interessado pelo fato de eu falar inglês muito bem, eu já ter algum trabalho lá, etc. Era um escritório que não tinha ainda essa parceria. E ele falou assim pra mim, eu queria que você conhecesse meu sócio que tá em Madrid. E a gente estava em Paris, né? Ele falou, você consegue ampliar um pouquinho essa viagem, né? Daí eu falei, sério? Não, a gente paga tudo. Eu falei, Sim, falei rápido demais, né? Então, ok, né? Maravilhoso. Porque o evento era em Paris, assim. Daí eu fui para Madrid, de Madrid eu fui para Londres fazer um monte de entrevistas, assim, né? De conversas com um sócio de Londres, com um sócio de Madrid. E daí deu um super jogo, né? No fundo, eles gostaram muito. Assim, ó, deu muito... Assim, o que eu estava buscando de business, do que eu queria desenvolver era o que eles estavam procurando. O tipo de escritório, uma boutique de seguros, um escritório pequeno, mas que já estava voltado um pouco para esse trabalho internacional, que tinha um nome no Brasil. E a coisa foi se desenvolvendo. Quanto tempo entre você ter essa visão, né, abrir o mercado, deixa eu começar a me movimentar aqui, fazer esses movimentos, e você chegar nesse ponto? Foram 3 anos. 3 anos. O mercado abriu em 2007, eu fechei essa parceria em 2010. Porque uma pauta que a gente vem discutindo bastante aqui é isso, né? Assim, as coisas, por mais que a gente tenha um certo imediatismo, muitas vezes, as coisas elas têm um tempo de maturação. Eu acho que... e por vezes a gente fica muito impaciente. Eu acho que, sobretudo, a galera que está começando a molhar o pé na água desse tema de networking, prospecção, desenvolvimento de negócios, fica muito frustrada. É muito não, né? É muito não, mas precisa normalizar um pouco isso. senão. Eu lembro que você me ensinou isso, assim. Tem um estudo que você falou, sei lá de onde era, de Harvard, né? De cada 10 propostas, 2 fecham, uma fecha, sei lá. É muito não, de fato. É muito não. Mas assim, de fato, na época, eu acho que era mais difícil. Hoje é muito normal pra mim. Que eu acho que você vai criando a musculatura. É treino, né? Como tudo. Como tudo na vida, como né? Tudo, você cria musculatura. É treino, é aprendizado. E a gente não aprende isso na faculdade. Total. Na verdade, tem até, às vezes, um certo... um preconceito até. Total, né? O meu pai...
Kiki, que foi o meu grande mestre, né? É um advogado que achava que o advogado jamais podia vender. Aquela mentalidade do médico, né? Mentalidade do especialista, Sim. né? Eu tô aqui para não Trabalho pode. fala por si só. Exato. Meu pai, zero. Mas é né, outra de época prospecção. também, né, Uma Marcia? outra época, um outro momento. Então, assim, eu tive que aprender de fato. E você sente que isso foi um divisor, sem querer colocar palavras na sua boca, né? Porque eu sou fã de canal de distribuição. Uhum. Eu já falei aqui algumas vezes nessa temporada bastante sobre isso, porque eu acho que eles são forças multiplicadoras de prospecção. Uhum. Porque eu não preciso estar ali o tempo inteiro, one-on-one ali, né, vendendo. Então, Sim. eu tenho, de certa forma, gente que está fazendo, às vezes, por mim. Você sente que isso, para você, para o escritório, foi um divisor de águas? Foi. Por várias razões. Primeiro, porque me abriu o mercado, me deu muito mais acesso ao mercado internacional, porque uma coisa é você prospectar um cliente aqui, um cliente lá, outra coisa é você ter um parceiro, que é um escritório que tem um monte de cliente, e era um escritório de seguros. É um escritório de seguros, né? Então, super focado na minha área. Porque Reino Unido, né, Londres especificamente, é a meca dos seguros, né? Eu lembro que você me ensinou isso. Então, você tem esse espaço para ter um escritório gigante, né, de seguros só. Que legal. Então, foi, mas também porque eu aprendi muito com eles e continuo aprendendo, né? Sim. Então, essa parte de venda, preparação de reunião, eu aprendi com eles. Ah, não sabia. Mas sem dúvida. Eles brigavam muito comigo, porque eu não tinha a menor noção. Eu lembro de uma vez que esse sócio da Espanha, ele já saiu até, ele era bem espanhol. Ele era um pouco, digamos assim, assertivo. Ok. E daí ele me ligou e falando, Márcia, tá aí na época era o diretor de uma resseguradora grande, tá aí fulano, o diretor de uma grande resseguradora, ele tá indo fazer um tempo no Brasil, ele é um cliente especial, tá aqui o e-mail dele e tal, eu queria que você marcasse, aproveitasse para marcar uma conversa com ele, a gente falou de você e tal, eu falei, claro. E eu não fiz, né, de imediato, porque também tem isso. No início, eu tinha muita resistência a fazer qualquer coisa que não fosse o trabalho técnico. Então, o trabalho técnico... Passava na frente de tudo. Passava na frente de absolutamente tudo. Eu ficava esperando ter tempo, que obviamente nunca acontecia. Nunca, né? Vou achar tempo. Quando tiver tempo, eu faço. O tempo nunca vinha, porque você tem um monte de prazo para fazer, né? Um monte de parecer, etc. Eu não fiz. Ele me ligou, eu não lembro se foi um mês depois, não lembro, mandou um e-mail. Assim, Márcia, você não foi falar com fulano? Eu falei, não, ainda não fui. Márcia, você não tá entendendo? Né? Era pra você ter ido no dia seguinte. É doido, né? Não, eu tô te recomendando um cliente. É um cliente importante pra mim e importante pra você. Como assim? Pra ele era uma coisa assim tão óbvia. Isso é o mais importante, Isso é o mais importante. E eu lembro que eu fiquei brava, né? Porque eu falei, esse cara, acho que não tenho nada pra fazer, né? Acho que eu tô estou aqui a serviço dele, né? E, de fato, na época, eu não tinha essa visão, né? Daí você vê que nem a visão a gente tem. E daí eu fui, óbvio, né? Pôs os porros. Exato, daí eu fui, né? Mas você demora pra perceber que isso é extremamente... que o negócio é feito de pessoas, né? São pessoas. E o quanto de informação, o quanto de discussões, né? Não era só uma questão de estar dando atenção, mas era um executivo internacional que estava no Brasil, de uma grande resseguradora. Como assim? Um baita canal de distribuição teu recomendou. Exato. Mas assim... você vê como a gente não tem, de fato, de imediato, essa visão. Sim. Essa visão também é construída, essa percepção. Super construída. Exato. Ela é super construída. O que eu tenho a birra, eu acho, hoje, e estava até conversando com o Peroba, que é do Piano Neto, ele estava falando, eu acho super legal o jeito que ele enxerga. Ele falou, cara, desde estagiário no escritório, e o Piano Neto é um escritório que faz pouco movimento lateral, né? Então, eles têm muito essa cultura de desde cedo, e na área dele específica, ele falou, cara, nada contra, mas eu não faço. Eu realmente, todo mundo que trabalha comigo é gente que foi estagiária aqui no escritório e tal. E ele falou que ele começou a incutir, lógico, com gradações, mas ele começou a incutir desde cedo isso na cabeça da galera. Eu e faço conversar a mesma sobre coisa isso. Hoje eu faço a mesma coisa com a minha equipe. O que você faz?
Hoje a gente faz reuniões de setor, né? Então, reuniões bimestrais, a cada 2 meses, onde a gente fala de números, de clientes, quem entrou, de coisas boas que a gente percebeu dos clientes, então, dos insights que os clientes nos trouxeram, dos elogios, das reclamações, aonde a gente falhou com o cliente e a gente não poderia falhar, da importância, sim, porque a gente tem que aprender com os erros também. Total. Né? Total. Da importância, da atenção. Quando eu tenho questões assim importantes com clientes, eu faço uma reunião só para aquilo, né? Que normalmente é comunicação. Incrível, né? 90% dos casos Incrível, você não erra na peça, você não erra no trabalho, você erra na comunicação. Incrível. Então, e é algo que parece tão óbvio. Eu acho que para o advogado e para a advogada que tem esse negócio, me comunique bem, você escrever bem, você fala bem, né? Mas, cara, você vê que peca muito. Peca muito na comunicação. E você acha que a galera... Eu brinco, eu tenho uma frase que eu amo em inglês, um conceito, que é no guessing. Exato, eu acho que isso é fundamental. Você não pode tentar adivinhar o que está na cabeça do fulano ou da fulana. Exato. Pergunta. Porque claro. aí vai criando uma bola de neve, porque você assumiu uma premissa sem validar. E é louco porque isso serve pra qualquer coisa, né? Sim, pra qualquer coisa, pra qualquer relacionamento, atividade. Inclusive relacionamentos amorosos. Meu, total, assim, eu e a Má, a gente teve uma conversa outro dia que eu falei uma frase, ela absorveu de outro jeito, e aí eu percebi o jeito que ela tinha absorvido, eu falei, errei. Eu não quis dizer isso, eu entendi o que você entendeu, mas não foi o que eu falei. E aí é muito engraçado, porque eu li um livro chamado, só um parênteses rápido, chama Super Comunicadores. É o mesmo autor do Poder do Hábito. Sei. E o livro é muito legal, tem várias dicas super legais. E ele usa uma frase, se não me engano é do Shaw, que ele fala sobre um dos maiores equívocos que as pessoas têm, é a ilusão que a comunicação está acontecendo. Porque no final... muitas vezes são 2 conversas distintas acontecendo. Sim. Então ele traz muito esse lugar, o Charles Duhigg, falando não só sobre o que está sendo dito, mas o objetivo daquela conversa. Vou te dar um exemplo clássico. Puxa, a Má me ensinou muito isso, né? Tem vezes que a Má, eu germânico, né? Colégio alemão, morei na Alemanha, aquele negócio pragmático, eu tenho aquela mentalidade de tem um problema, vamos resolvê-lo, como que a gente faz, né? Aquele negócio muito cartesiano. E tem vezes que a Má só quer desabafar. Ela não quer o plano de ação. Ela não quer que você resolva a vida dela. Ela não quer que resolva nada. Não, ela não quer o plano de ação. Ela não quer lidar com aquilo. Isso é muito masculino, não é nem só... Não é só meu? Que bom saber que não é um problema só meu. E eu aprendi com ela de que, puxa, tem vezes que é isso. Ela tá num momento ali que ela não quer... Ela só quer um colo. Ela só quer alguém que escute, ou né? só quer ventilar. Ela só quer, né, tirar de dentro dela e pôr. E pode ser que amanhã ela queira Então eu aprendi a fazer a pergunta. Puxa, amor, você tá numa vibe agora de, como é que você quer lidar com isso? Não, agora eu sou topê da vida, só quero desabafar. Descansar. Só quero... Aí eu falo, já entendi qual é a conversa que a gente tá tendo. Eu entendi qual é a conversa que a gente tá tendo, mas isso foi um aprendizado, porque eu acho que é muito fácil a gente não olhar para isso com o devido carinho, não olhar, assim... pensar no contexto do cliente lá dentro. E tem que fazer esse exercício o tempo todo. O tempo todo, barriga no balcão. Eu acho que isso é fundamental, de você se colocar no lugar do cliente. Sim. E se adaptar a cada cliente. Porque também a forma de comunicação varia. Muda muito. Tem clientes... Dentro do mesmo cliente. Exato. Né? Tem cliente que gosta da conversa telefônica. Sim. Que gosta do canal WhatsApp. Mas o povo não quer falar no telefone, não. Mas tem cliente... Não, mas eu tenho hora que... E de vida eu falo, né? Mais fácil do que você ficar naquela troca. Mas você acha que é coisa da gente, assim, é que eu vejo essa turma mais nova se ligou porque alguém tá morrendo, aconteceu alguma coisa, eu acho que assim, é que eu sou de uma geração, né, que ainda falava muito no telefone. Eu também. Mas hoje você não liga direto. A não ser que aconteceu alguma coisa. Você fala assim, olha, vamos conversar, vamos marcar uma reunião rápida. Eu ligo em último caso, eu ligo também. Se eu tô numa conversa de WhatsApp, que a coisa... A pessoa tá ali ao vivo, né? Eu já ligo na hora, melhor, exato. Mais fácil, né? Ou numa urgência, mas senão eu sempre mando uma mensagenzinha. Não, sim. Mas eu acho que essa coisa de você entender como o cliente se comunica. Mas acima de tudo, entender o que ele precisa. E às vezes o que ele precisa, ele também não tem claro. Né? Total. Ele não tem claro. Porque ele tá com um problema, né?
ele tá com um problema no meio de um monte de outros problemas, ele tá super pressionado, ele tem os clientes internos dele, e ele às vezes te pede uma coisa que não é nem aquilo não vai resolver o problema dele, ou vai resolver de forma parcial. E você precisa realmente fazer um exercício ali e falar, olha, aqui o que eu vou te entregar então é isso aqui. Né? Porque você precisa disso para resolver aquilo. Ou isso aqui não vai te ajudar. Perfeito. Né? Você precisa disso. Não, mas essa medida judicial não vai ter benefício nenhum. Você vai gastar dinheiro. Né? É mais fácil a gente fazer aquilo. Né? Ou não, aqui não adianta mandar notificação. Já teve 80 notificações, a gente tem que entrar com uma medida tal amanhã. Né? Porque não vai resolver. Enfim, então você tem que pensar para resolver o problema do cliente, para não criar mais um problema para ele. Às vezes, pessoal, os meus advogados, às vezes eu vou revisar algum e-mail ou outro e falo assim, gostaríamos de saber se o cliente deseja. Eu falei, o que eu gostaria de saber se o cliente deseja? O cliente está aqui para a gente resolver a vida dele, né? Você tem que falar assim, olha, nossa recomendação é essa por causa disso, disso e disso, né? Você está de acordo? Eu preciso dessa resposta em tanto tempo. Se não, você liga pro cliente. Imagina o coitado do cliente, né? Já está com 30 coisas, ainda pega um advogado que vai perguntar o que ele deseja, né? O que ele acha melhor fazer, para a gente estar aqui para resolver. E tem várias coisas para desempacotar no que você está falando, né? Me veio várias coisas. Me veio uma que a gente teve aqui, o Léo Avelar, que é um criminalista, a gente estava falando muito, não só sobre, muitas vezes o cliente não sabe o que ele não sabe, né? Porque às vezes não é a área específica dele, ou ele nunca lidou com aquele tipo de problema, mas obviamente você tem os fatores emocionais atrelados àquela tomada de decisão que por vezes estão acontecendo. No caso do criminal, isso obviamente por vezes está fora da pele, família e tal, mas mesmo dentro da empresa, né? Como aquilo está afetando a pessoa. Então acho que tem esse lado também dessa gestão emocional do que está rolando ali dentro, e eu fico muito atento a isso, assim, e é engraçado, eu gosto muito daquela frase em inglês, né? Everyone is fighting a battle you know nothing about, né? Cada um tá lutando uma batalha que você não sabe nada. Então, eu sempre tento partir, não tô falando que eu sou perfeito, não é fácil, mas quando eu vejo alguém muito à flor da pele, eu sempre tento partir de um lugar num primeiro momento, porque tem as pessoas que, enfim, infelizmente, né, não encaixa, mas eu tento dar o benefício da dúvida num primeiro momento. Falar assim, cara, pode ser que hoje eu pegue essa pessoa num dia ruim. Então, peraí, eu lembro que tem um cliente super querido, super fala mansa, assim, não sei o que lá, e a gente tá discutindo um negócio super estratégico, e ele foi meio agressivão comigo. Aí eu virei e falei pra ele, puxa, eu senti que alguma coisa desceu errado com você. Eu queria entender melhor. E na hora ele falou, cara, não é com você. Então, esse negócio de você conseguir, o Bill Ury fala muito sobre isso, né? Go to the balcony. Vá para a varanda, né? Então, é uma varanda... Respira ali, né? Ele fala muito sobre olhar... Ele fala muito sobre negociação, obviamente. Ele fala muito sobre olhar de cima. E eu acho super interessante. O balcony dele, ele pode ser literalmente uma varanda, mas é uma varanda mental, assim. Então, ele fala, cara... Porque é muito fácil você começar a... Você reagir, né? Você reagir e o negócio vai escalando, que é um pouco o que você estava dizendo, sem você dar espaço para trás. Ele brinca que ele belisca a mão dele. Quando ele sente que ele está começando a se exaltar demais, ele está começando a sair daquele estado mental de contributivo, de ter aquela neutralidade, somos todos humanos, né? Acho que faz parte. Mas esse passo para trás, para mim, acho que ao longo, principalmente no que eu faço, ele é tão fundamental, porque eu vejo hoje, assim, que eu estava até discutindo, eu recebi um áudio hoje, olha que legal o áudio que eu recebi. É um cliente que eu estou tateando já há algum tempo. Então, a esposa dele me conheceu, um sócio desse escritório, ela não é advogada, me conheceu, aquele negócio, networking, me conheceu, a gente teve uma conversa super boa. Foi um cliente não, foi um potencial cliente que eu cheguei, Marcel, o cara já tinha assistido tudo, meu. Uau! Falou, que legal, e eu comecei a reparar ele virou e falou assim, não, mas você fez um vídeo sobre isso, né? Eu falei, rapaz, o cara... Ele sabe melhor dos seus vídeos nem eu lembro. Eu não vejo nada, assim. Não, então, olha só, do que eu mesma fiz, entendeu? Mas olha só que interessante, porque você começa a pegar um perfil de cliente e perfis de cliente que muitas vezes vão fazer a due diligence deles, né? Vão fazer a lição de casa. E aí foi super interessante, mas não rolou na época, aí a gente retomou, eu fiquei meio de vez em quando a gente se fala, tal, ele mandou uma mensagem de manhã. Ele falou assim, Bruno, eu vou ter uma reunião de sócios na sexta
e eu queria que você, que faz isso dia sim, dia também, me ajudasse a dar sequência no trabalho. O que você me recomenda? Uma reunião de sócios? Ele ia ter uma reunião de sócios. Ele vai ter uma reunião de sócios lá dentro do escritório dele. Ele falou assim, puxa, eu queria que você me ajudasse a vender a ideia lá dentro do meu escritório. Porque o que eu percebi ao longo do tempo, já fazendo isso há alguns anos, né? Não é só, eu brinco, o cliente, obviamente, se encaixar dentro do perfil de cliente que a gente né, tem dentro da consultoria. 2, ter até a vontade de fazer alguma coisa. Muitas vezes essas duas coisas estão presentes e o cliente não compra mesmo assim. Eu sinto que parte do meu trabalho hoje é ajudar o cliente a cruzar a linha, é ajudar ele a avançar o assunto lá dentro. Então, sim, a botar aquilo como uma prioridade. A botar aquilo como uma prioridade. Então, muito dessa construção que eu venho fazendo exige essa leitura de sala, que eu brinco, né? Você lê a mesa, você fala assim, puxa, como é que é essa tomada de decisão? Eu tive uma outra agora que, por exemplo, falou, puxa, a gente vai se conversar no final de março porque a gente não está alinhado. Porque não exige só, de novo, o cliente achar que é bacana fazer um negócio comigo. Ele tem que reconhecer que aquilo é prioridade e tem que ter, dependendo da tomada de decisão, um consenso que aquilo é prioridade. Porque... E ter uma energia disposta a investir naquilo, a olhar aquilo, né? Exato. Total. Então, assim, se eu não consigo dar esse passo para trás e observar o que está acontecendo, então assim, numa reunião de prospecção, eu estou tentando observar tudo. Claro. Como é que eles estão conversando? Aí eu faço as perguntas. Eu falo assim, puxa, por que agora? Porque, né, o escritório existe há tanto tempo, estou lá no JBO, o escritório existe há décadas, tal, por que vocês resolveram me chamar agora? Eu preciso entender. Claro, claro. E a depender da resposta, eu começo a ler para onde está indo. E às vezes, quando eu vou fazendo a pergunta, vira uma sessão de terapia, porque aí você vê que nem eles têm claro ainda, né? Não tem claro. E isso de fazer pergunta é muito importante, né, fundamental. Bruno? Eu falo isso para o pessoal também. Eu falo, olha, é mais importante fazer pergunta do que falar, né? É difícil capturar isso, é mais né? importante, assim. Porque daí, quando você tiver que falar, você fala dentro de um contexto já. Você fala dentro de uma necessidade. E a grande coisa é você ouvir o cliente para entender o contexto que ele está vivendo, o momento que ele está vivendo, o porquê que ele precisa. Ele está te consultando dentro de... Assim, você é como é que fala? O service provider dele preferido, vendor of choice, você né? é mais fornecedor da que ele está cotando. Sim. Aquele é um caso estratégico, aquele é um caso dele, é um caso de outra área. Então, assim, de você fazer muita pergunta, mas não só quando o caso vem, né? No dia a dia, nas suas questões, né? Então, de perguntar mais do que falar, né? Então, para mim, e eu aprendo muito, né? Aprendo muito com os meus clientes, assim. Eles me dão informações porque eles estão num lugar que eu não tô. Sim. Né? Eles estão dentro da indústria. Eu sou uma prestadora de serviços da indústria. Então, o que chega para mim, como advogada, é uma parte, né, de uma indústria muito mais ampla. Normalmente, a parte que dá problema. Né? E eles têm muito mais coisa, né? Então, e às vezes, eles estão me falando coisas que não estavam nem no meu radar. Falo, puxa, a gente está enfrentando problema tal. Falei, puxa, é mesmo, né? Que às vezes nem é uma questão jurídica, pode ser até uma questão operacional, tributária, né, de mercado. Mas, assim, eu acho que você acaba prestando um serviço muito melhor também quando você está com essa escuta ativa, né, verdadeira ali, que não é ferramenta, né, assim, não estou fazendo isso dentro de um protocolo. Não, você está realmente interessada e você está envolvida, porque eu acho que esse é o segundo passo. Na hora que você faz essa escuta, que você pergunta, você vai se envolvendo com a questão do cliente, né? Você vai vestindo o sapato dele. Então, eu também eu falo isso, falei assim, gente, trabalho no automático não vai funcionar. Se for tem um isso, monte né? de advogado que é tocador de caso. Ter... E se for para ser no automático, a IA vai fazer muito melhor. Isso não tenha dúvida, né? Então, assim, sem esse envolvimento, né? Envolvimento que é além do teu conhecimento técnico até, que vai de você perceber isso que você estava falando de ler, né?
aquela situação, de você ler aquele contexto, até de você ler estrategicamente aquela reunião, né? Que você vai, por exemplo, em prol do cliente. Eu tenho reuniões que eu sou extremamente agressiva porque eu tô lá para ser agressiva, né? Sim. Mas eu tô Não lá imagino, mas defendendo tá o cliente. Mas se eu tiver que ser agressiva, eu serei extremamente agressiva. Se eu tiver que me fazer de tonta e ficar quieta, porque eu tô lá ouvindo, eu também vou fazer. Se eu tiver que ser uma pessoa extremamente conciliadora, que tá lá, também vou, né? Interessante. Depende do papel que eu tô plain, né? E até pegando esse gancho que você estava falando do técnico, você já me conhece há bastante tempo, sabe que, de novo, eu acredito que o técnico é importante. Eu sempre faço essa ressalva, porque desde que eu lancei meu livro, né, com o subtítulo, né, O que fazer quando qualidade técnica não é mais diferencial competitivo, Exato. surgiram as interpretações equivocadas que eu estava falando que qualidade técnica não é importante. Eu nunca disse isso. Não, ela é a base, Ela é a base. mas sozinha ela não resolve, Yes. né? E aí eu queria te perguntar, olhando para o seu segmento, o que você acha que, olhando para a função do advogado, da advogada, o que a gente passava de ano antes sem precisar fazer, sem saber, e hoje já é fundamental para atuar na tua área? Porque eu peguei uma entrevista sua, eu te estoquei. Aí, ó. Eu peguei uma entrevista sua que você estava trazendo muito algo que, depois que você falou, eu comecei a prestar mais atenção. Eu falei, puxa, ela tem muita razão no que ela disse. Que você estava falando sobre esse caráter multidimensional da sua área. Sim. Fala um pouco sobre a sua visão de como vem evoluindo a sua área ao longo do tempo, na tua visão, e o que você acha que são skills. Você já começou a tatear um pouco aqui, mas de uma forma pragmática, assim, né? Se fosse falar para alguém que você falou, como é que é uma frase que você falou? Ninguém, que você caiu na área de seguro, não foi por isso. Você falou alguma coisa assim que você... que não foi escolha, não foi né? escolha. Ninguém escolhe seguros. Que você nem sabe que isso existe. Coitada como da área, né? Mas depois que você entra, você Olha nunca lá, mais olha lá, sai. exato. Eu sempre falo. Boa. Mas se Né? você puder falar sobre essa evolução que você enxerga na área, já que você está muito tempo, tá um tempo razoável na área. São 30 anos, não, é muito Marcela, tempo. tô aqui, né? Tô aqui tentando. Mas você tá tentando ser gentil, né? Você já tá num tempo aí importante na área, mas o que você acha que são skills que antes não eram tão importantes, mas agora se tornam cada vez mais fundamentais? E o que você acha que tem de evolução aí na sua área que você vem enxergando nas dinâmicas do teu setor, assim? A área de seguros, assim como a própria sociedade, ela vai se tornando cada vez mais complexa. Ainda mais uma sociedade de riscos. Sim. Né? Porque à medida que a sociedade avança... Novos riscos vão surgindo. Né? Então, a primeira coisa é que os próprios... a aplicação dos seguros vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais sofisticada e cada vez mais interessante, né? Então, por exemplo, hoje um tema que eu falo muito é risco cibernético. Sim, claro. Né? Que, assim, há 10 anos atrás, a gente estava começando a falar... A tatear. Né? Talvez na época em que teve a lei da internet, né? Mas, assim, ninguém sabia direito como é que um seguro de risco cibernético ia funcionar. Então, isso é um tema super novo, né? Riscos regulatórios decorrentes da inteligência artificial generativa, né? E aí, né? Sei lá, né? Assim, a gente não consegue nem ter a dimensão ainda da aplicação da inteligência artificial. Então, quais são os riscos? Como é que o órgão regulador, que é a SUSEP, como é que ela vai lidar com este contexto da IA, para você garantir que não vai ter discriminação, né? As questões de leis autorais, a questão de proteção de dados, enfim, né? Tem um monte de coisa para você pensar em termos disso. A própria questão da responsabilidade civil, né? Então, hoje o espectro da responsabilidade civil é muito maior. Então, de um lado, a própria indústria, ela vai se sofisticando, porque os riscos vão ficando cada vez mais complexos. Então, não basta você conhecer o direito, né? Nem só o direito securitário, né? Não basta você conhecer o direito securitário, o Código de Processo Civil, a questão mais de lei. Você precisa entender a indústria, né? Que legal. Por isso que eu sou uma área de indústria. Sensacional. Né?
Então, você acha que entender do negócio do cliente é importante? É fundamental. Não tem como. Né? Eu tenho que entender da técnica. Eu preciso entender como essa indústria opera. E esse é o grande know-how que eu tenho, na verdade. Então, eu tenho os meus clientes externos, mas eu tenho o meu cliente interno no escritório. Né? Quem é o cliente interno? São todas as outras áreas. Sim. Né? Que tem que saber como te colocar. Que vão, às vezes, ter uma discussão pequena, lateral do seguro. Né? Não é o cerne da questão, mas ele tem um papel relevante. Né? E assim, às vezes, se você der lá um Google, né? Talvez você até descubra, né? Eu tô lá dentro de uma operação, por exemplo, de desenvolvimento de um projeto, eu tenho lá, então dentro da área de infraestrutura, tem lá uma parte de seguro-garantia, né? Seguro-garantia, se você lê a pólice lá, você vê, mas qual que é a questão, né? Aonde que eu aporto, que eu vou agregar valor? Eu sei como aquela indústria opera. Eu falo, bom, mas aqui deixa eu entender, mas quem são exatamente, quem que é o tomador, quem que é o segurado, qual que é o projeto, quanto que a gente está efetivamente colocando, qual que é o retorno. Então, o fato de eu saber como aquela indústria opera faz com que eu olhe para aquela operação com outro olhar, né? Que não é um olhar simplesmente de... entendeu? Resolver lá as questões mais básicas, digamos assim. É você ver se aquele seguro, por exemplo, se ele está colocado da forma como ele deveria, né? Se ele está no papel que ele pode cumprir, né? Se as partes estão cientes, se o contrato que está fazendo menção ao seguro está falando daquilo corretamente, o que eu posso esperar, né? Então, você precisa conhecer tecnicamente, você precisa conhecer como se dá a subscrição, como se dá a venda, qual é o papel do corretor de seguros, como se dá o sinistro, como é que a jurisprudência vai tratar aquilo. Até porque é um contencioso, me corrija se eu estiver errado, porque, enfim, estou ali casado, né, com uma... que também acaba atuando, né, em casos mais complexos e por vezes, não é um contencioso óbvio. E eu faço consultivo e contencioso, né? Hoje eu tenho muita consultoria, muita consultoria. E eu diria que até mais do que o contencioso, se eu pensar... proporcionalmente, mas é quase um 50-50 ali, quase um 50-50. Então, muito parecer, muita análise, revisão de contrato, atuação em contrato, né? Muita legal opinion, muito parecer. Mas são pareceres, às vezes, preventivos de contenciosos, às vezes validando uma operação, às vezes colocando para o cliente riscos. Então, se você não tem essa visão técnica, né? Se você não conhece aquela indústria, você não vai ter condição de dar esse tipo de aporte de conhecimento, né? Ela vai ser limitada. E seguros está em tudo, é uma área muito multidisciplinar, né? Ele vai do seguro prestamista, que é esses seguros que a gente paga quando compra uma casa, sabe? Assim, que você paga lá, se eu morrer, alguém vai pagar a prestação da casa. Do seguro de vida até o seguro de um supernavio, né? Até o seguro de uma hidrelétrica, de uma planta eólica, né? De uma indústria de cimento, né? Ou de responsabilidade de diretor, ou de cyber, né? Ou de garantia financeira. Então, assim, é muito amplo esse espectro. Então, e hoje no Brasil a gente não tem ainda uma possibilidade de ter a especialização dentro da especialização. Quando eu falo com o Dac Beechcroft, né, com o meu escritório parceiro, eu tenho parceiros ou sócios que fazem só financial lines. Os outros fazem só marine. Outros fazem só life, né? Não. Que não dá. A gente não tem este grau de volume para justificar, né? Esse nível de a especialização, né? Dentro da especialização. Mas você acaba tendo, por exemplo, o seguro marítimo, ele é de alta especialização, né? Então, eu acabo tendo pessoas na minha equipe que só fazem isso. Aviation. Porque né? Justifica, né? Porque é o nicho dentro do nicho. E como que você casa... o que eu chamo... Eu não, né? Vamos dar mérito a quem é devido. Eu já mencionei aqui, até um conceito que eu gosto bastante, que é de motor 1, motor 2. Motor 1 é o teu operacional que paga suas contas hoje, é o jeito doing business today. Motor 2 é o teu futuro, né? É o para frente, é a inovação. Como que você equilibra dentro da tua visão diária, tua visão de escritório, esses dois motores? Ou seja, como que você evita que... Porque às vezes a gente fica muito mergulhado só na operação e a gente não necessariamente olha para onde está indo, né? Para onde...
Não sei se fez sentido. Fez, nossa, como faz? Até suspirei. Porque é difícil, né, Bruno? Dificílimo. É um desafio constante, né? Assim, eu tenho a sorte, e acho que também fruto de uma construção de muitos anos, minhas 2 sócias, né? Que você conheceu, sim, que estavam comigo desde a época legal. da JBO, a Camila e a Laura. E a gente é um trio mesmo, assim, a gente tem reuniões a cada 2 semanas, onde a gente tem uma pauta que é agenda, então assim, trabalho operacional, prazo, rotina, parecer, né? etc. Clientes. Claro. Né? E daí entra a proposta, entram clientes que a gente está prospectando ou clientes que fizeram algum tipo, colocaram algum tipo de questão, que a gente viu que teve algum problema, claro. Né? Entra pessoas, né? Então, como é que está a nossa equipe, quem que está indo bem, quem que não está indo bem, quem que a gente está precisando acolher, quem a gente está precisando dar um puxão de orelha, né? E como que a gente vai fazer isso. E entram projetos, né? E daí, o tempo todo, você tem que ficar olhando pro hoje, né? Porque você não pode deixar o avião cair. Perfeito. Né? Sim. Nem balançar. Dá uma chacoalhada, né? Às vezes dá, né? E para onde você está indo. Sim. Né? E é um sacrifício, porque é um sacrifício no sentido de que não há tempo para isso, sim. Né? Você está fazendo isso sempre na correria, na urgência, né? E você tem que parar, e é a chamada hora office, que a gente chama, né? Não é hora billable, né? É hora interna, sim. Né? Sim. Mas que sem ela, né? Tem aquela velha frase de que, para quem não sabe onde chegar, todos os caminhos estão certos, sim. Né? Mas você precisa fazer essa correção de rota. Né? Eu acho fundamental. Não, é essencial. Até porque, eu adoro essa analogia, eu sempre brinco que é assim que minha cabeça funciona. Eu gosto muito da analogia do sonar de submarino, que está mandando aqueles sinais e buscando os pings, sabe? Eu fico muito com o sonar ligado e quando eu começo a escutar a mesma coisa em ambientes distintos, ou a mesma dor, ou o mesmo desafio, eu falo, tem alguma coisa acontecendo aqui. E isso para mim sempre foi fundamental, porque toda inovação que a gente teve, ela veio de uma forma ou de outra a partir de coisas que eu escutei no mercado. Olha só. Sempre, sempre, Marcia, sempre. Assim, por quê? Porque eu acho que é a melhor inovação possível, porque você já vai de encontro, você navega com um vento favorável. É um movimento que você já está percebendo, Você né? está percebendo e você começa a cutucar. Você ouve, eu sempre falo que você não pode se contentar com respostas superficiais. Não. Então, sempre que algum cliente me traz um negócio meio genérico, eu falo, não, explica melhor isso. Não que eu vá pegar a inovação que ele está fazendo e, obviamente... Mas você vai entender, Mas eu né? vou entender a dor. A partir do momento que eu entendi a dor, eu falo, puxa, isso aqui também... isso aqui se aplica a fulano, ciclano, né, e beltrano, porque é assim que você vai conectando os pontos. Então, eu sempre fico muito atento a esse lugar. Então, eu já dei esses exemplos aqui, né? O próprio vertical de consultoria, ela nasceu disso. Ela nasceu de eu ouvindo os clientes, eles estavam caçadores, eu falei, puxa, se a gente fizer isso aqui e tal, peguei um cliente super parceiro, falei, cara, vamos fazer um projeto piloto, ele topou, e aí hoje 50% do nosso faturamento é consultoria. Ah, que legal. Aí, puxa, a hora que veio o negócio da gente fazer curso online ao vivo, que eu falei, puxa, eu queria ter uma demanda meio um pouco mais ampla, que eu conseguisse juntar uma massa de alunos, porque eu achava que tinha pessoa espalhada por esse Brasilzão, que, puxa, não necessariamente ia me contratar, mas se eu oferecesse um curso, estamos agora na 10ª turma, indo para a 10ª turma. Então, tudo começou a vir dessas provocações de estar com o ouvido aberto. E se você não está rodando, se você não está com esse sonarzinho ligado, você fica muito olhando só para dentro. Sim. E se fica tentando inovar, é o no guessing, né? Você fica tentando inovar do que você acha que pode, porventura, estar acontecendo. E você se apaixona pela sua solução. Não pode ter esse apego, né? Total. Não pode, porque você vai precisar fazer correções de rota, né? Sempre. Às vezes você, assim, eu faço sempre um business plan, né? Sempre fiz, não só no Demarest, já isso era uma coisa muito clara desde a JBO.
Então, aonde que está meu foco esse ano, né? Que tipo de trabalhos eu quero fazer, ou que tipo de clientes eu quero prospectar, quais eu acho que são as matérias, para você ter um direcionamento. Sim. Daí, passou 3 meses, você olhou para aquilo e falou, cara, isso aqui não rolou. Eu botei uma área de desenvolvimento lá, que na hora que eu fui colocar no papel, em termos de faturamento e tal, ela não estava valendo a pena. Estava me tomando uma demanda gigantesca, né? E então eu falei, eu errei. Eu acho que isso aqui era um mercado que, na verdade, talvez não ele seja muito verdade. mais limitado, né? Ou talvez eu precise de mais energia, né, para desenvolver esse mercado. E daí, como a energia é uma só, né? Sim. Entre colocar nesse mercado que ainda está tão incipiente Sim. e nesse aqui, onde eu já estou num outro lugar, num outro tamanho, né? Eu vou continuar apostando nesse. Talvez num outro momento em que esse aqui esteja rodando mais sozinho, eu vou colocar minha força nesse aqui também. Então, você precisa o tempo todo olhar, né? Eu sempre tenho meio que 5 itens, não mais que isso também. Não adianta você ter um monte. Sensacional. Né? Faz muito sentido. Tenho 5. 5 coisas que eu quero alcançar esse ano. 5, né? Que pode ser um monte de coisa. Né? Eu quero ampliar esse tipo de trabalho, eu quero atingir esse mercado, ou eu quero entrar nesses clientes, ou sei lá, né? Eu quero desenvolver essas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho essa meta esse ano, né? Eu tenho os meus advogados sêniors, que a gente botou como uma meta de desenvolvimento. Então, eles, nessas reuniões que eu te falei que a gente tem de cliente, de agenda, etc., eles estão entrando, né? Para eles desenvolverem essa visão. Porque hoje eu sei que isso é desenvolvido, né? Que não vem de fábrica, não é talento, né? Não é. Né? Não é desenvolvido. E basta eu lembrar de mim mesma, de como eu sofri, né? De como como foi difícil para mim. Sim, né? Sim. Mas é interessante você dizer isso, porque outro dia estava me perguntando sobre apresentação, faço muita palestra, treinamento. Aí falam, pô, você sempre deve ter apresentado bem. Eu falei, não. Não. Eu falei, isso aqui é repetição, assim. Repetição, muito ensaio. Muito ensaio. Eu também ensaio. Ensaio até hoje. Eu, dependendo da apresentação, também ensaio. Assim, lógico, hoje o meu ensaio é mais curto. Então, se é uma palestra do meu livro que eu já fiz bastante, eu só meio que não faço ela inteira. Ali, né? Mas... puxa, você vê hoje, eu estava hoje de manhã conversando com um cliente que a gente vai fazer um treinamento e tal, não sei o que lá, e a gente, foi montando ali os focos e negócio em grupo. Então, é um negócio que demanda mais ali, que você está montando. Não, lógico, eu tenho uma espinha dorsal, mas você acaba montando coisa. Eu falei, eu preciso estar com isso aqui. E é muito curioso, assim, eu não sei se é um negócio cultural. Porque eu lembro uma vez que eu dou aula na SPM também, aqui na SPM, né, tal. E eu lembro que alguém falou assim, maior parte das vezes você não olha para trás e você tá passando os slides. Eu falei, eu sei, porque eu treinei. Tipo, não é algo fora do comum. Eu fiquei treinando, já sabendo o que vai passar. Eu só olho às vezes, porque às vezes passa um pouquinho a mais e tal. Então, acho que esse lugar, né, é porque é mais fácil falar que é talento. Mais fácil, mas é mais fácil para você tentar. Então não é para mim, né? Então não tem como desenvolver. Quando você fala que não é talento, lógico, eu dei isso como exemplo, né? Lógico que tem, que eu brinco, né? Tem os atletas, tem a Rebeca Andrade da vida, tem a Simone Biles da vida, mas elas são ETs. Exato. Eu sempre falo, eu não sou... São outstanding, assim, elas são né? ETs, mas mesmo elas... É um suor tremendo. Claro, você tem uma predisposição, uma facilidade, e daí você vai investir nessa... Michael Phelps. Exato. Se eu fosse nadar, eu não ia ganhar do Michael Phelps nem treinando mesmo tanto que ele. Exato. Porque eu não fui feito para aquilo, não é? Né? Tudo bem, mas eu ia ficar muito bom. Claro. Ginástica olímpica provavelmente não, mas tem alguns esportes que aí mesmo se eu treinasse muito não ia. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essa é uma bandeira que eu levanto há muito tempo, porque eu acho que o que está acontecendo com o nosso mercado é um movimento super importante. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muitas. Eu acho que são, sim, tecnologia, IA e o que vai acontecer e vai abocanhar parte desse bolo.
né? Pode ser junto com a gente, ou os departamentos jurídicos desenvolvendo coisa dentro de casa, que muitos estão. E eles têm. Eles estão certos. E a gente tem que buscar eficiência mesmo. Todo mundo. Né? Todos nós estamos buscando. Novos players entrando, novos competidores. Muitas vezes a gente não enxerga como competidores, mas eles são. Sim. O cliente é cada vez mais desafiador, então ciclos de compra cada vez mais complexos, que voltam, a não ser, né, obviamente num contexto de urgência, onde a tomada de decisão é um pouco mais rápida. Então, aquilo que a gente estava falando, puxa, às vezes é 3 anos para eu construir uma boa parceria, um bom canal de distribuição. Então, coisas que levam tempo. Você tem um mercado que tudo bem, está vindo uma enxurrada de advogado novo, tudo bem que parte OAB filtra um pouco, mas a gente muito escritório bom também. Sim, muito, ainda bem. Eu sempre falo, gente, que bom. Isso é um bom sinal. Senão, se tem muita gente boa no nosso mercado, é que o mercado é bom. Está amadurecendo, e né? a gente aprende também com os concorrentes. Muito. Se tiver humildade, né, Marcia? E tem que ter, né? É a chave. Eu acho que mesmo esse teu exercício de tirar da tomada, de falar assim, puxa, eu achava... Eu faz tempo que eu não conto essa história. Eu lembro que quando eu dou aula de gestão de tempo, né? E tem um conceito que os americanos chamam de sunk cost bias. Eu precisava dessa aula. Vamos lá. Chama sunk cost bias. O que é o sunk cost bias? Né? O viés, eu não sei se a tradução literal é essa, mas é o viés do custo afundado, que é basicamente o seguinte: puxa, eu já investi tanto nisso aqui. Só mais um pouquinho. Né? Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser massa cinzenta. Você fala, puta, eu já me debrucei tanto nesse negócio. E eles contam a história do Concorde, lembra? Aquele avião, ele era um projeto, salvo engano, do governo francês com o governo britânico, era uma joint venture, e eles colocaram um caminhão de dinheiro naquele negócio e nunca se tornava viável financeiramente. E eles literalmente queimaram dinheiro até decidir puxar da tomada. E falar, não vai rolar. Então essa capacidade de olhar e falar assim, eu tinha uma tese, eu tinha uma hipótese, eu testei, que isso é super importante, eu chamo de aprendizagem, eu não. Olha eu aqui, né? Querendo roubar a ideia dos outros. Eu não chamo. Quem chama é um autor chamado Eric Ries. Ele fala que a aprendizagem invalidada. Não existe aprendizado no vácuo. Só é aprendizado se você foi lá e efetivamente testou aquilo, né, do ponto de vista estatístico, com um tempo, e falou, puxa, acho que isso aqui... Ou às vezes tem o que eu adorei que você falou, que tem muito a ver com o conceito de essencialismo, que é... Ele fala, né, que a palavra prioridade em inglês, o plural foi adicionado na Revolução Industrial. De ter priorities. Não existia. Olha só, que ela era só no singular. Isso porque pra mim uma prioridade. Isso para mim era tão emblemático de você falar assim, cara... Então, assim, eu testei até um negócio esse ano, que vem de uma metodologia do Google, que eu falei o seguinte, então eu virei para nossa PMO, né, que trabalha, eu falei assim, puxa, se dezembro, a gente chegar ao final do ano, e dezembro foi espetacular, o que aconteceu? Aconteceu isso. Eu falei, legal. O que você acha que você pode fazer para contribuir para isso? Isso é uma pergunta muito legal. Eu acho que eu poderia tal. E aí a gente quebrou por trimestre e, obviamente, eu dei meu tempero em cima para fazer sprints. Tipo, vamos ter trimestres bons. Porque o acúmulo desses trimestres bons... Vai fazer um ano bom. Vai fazer um ano bom. Claro. Porque senão fica um negócio muito distante brasileiro do jeito que é. Eu brinco que no mercado jurídico é o mito do segundo semestre salva. Do faturamento, sabe? Nossa, quantas vezes eu já ouvi que o segundo semestre vai salvar a lavoura. Porque historicamente, óbvio que isso não estou querendo generalizar, mas historicamente em vários clientes meus... sim, o segundo semestre é melhor que o primeiro, Segundo semestre é melhor que o primeiro. Mas para mim eu tenho uma tese. Você está trabalhando mais? Qual é a tese? Vendas... É feito de ciclos. Então, eu sempre faço analogia com água. Você está semeando coisas que vão dar fruto depois. Por que o segundo semestre, na minha opinião, é melhor que o primeiro? Porque você está colhendo frutos, em boa parte, que você fez depois do carnaval. O que acaba acontecendo é que a gente desperdiça o primeiro trimestre
com a desculpa de o cliente tá fora, tá tudo mais devagar, não sei o que lá. Sendo que o teu primeiro trimestre, se você puxar, ele é construído no segundo, só que no segundo você tá atendendo a demanda que subiu. Então lá por outubro você tira o pé no acelerador do ponto de vista de networking, do ponto de vista de prospecção, do ponto de vista de relacionamento com o cliente. Você acaba muito mais focando nas coisas que estão vindo, porque tem uma demanda maior. E aí tua barrigada do primeiro trimestre é função do teu... eu acho que faz todo sentido. E aí isso você fica perpetuando. Só que para quem viveu uma cultura de vendas muito forte, essa mentalidade de trimestre, em companhia aberta, eu amo a mentalidade de trimestre. Porque ela te força. Sim. Se você live and die, né? Pelo quarter, pelo trimestre, você começa a ter outra mentalidade. Sim. E nesse ponto eu acho que ter uma organização tão estruturada como eu tenho, por exemplo, no Demarest, ajuda muito, porque a gente tem muita puxada, né? Então, assim, de orçamento... Daí, primeiro mês, fecha o primeiro mês, compara com os últimos 2, né? O mesmo mês nos últimos anos, faz o planejamento do ano. Então, ele te obriga o tempo todo a olhar para isso, né? Mas eu acho que isso faz todo sentido. E por isso que eu gosto tanto de fazer planejamento e de fazer planejamento com data. Exato, né? Porque senão... Fica solto e não é por mal. É que, assim, a vida tá lá. O urgente, o importante. O urgente vai sempre passar na frente. E o quanto do urgente também foi falta de... Falta de você botar aquilo na prioridade correta. Ou comunicação, exato. Então, eu acho que, sem dúvida, acho que isso que você está falando é absolutamente verdadeiro. E assim, eu me pego, porque, lógico, pequenininho, né? A gente é uma empresa pequena, estamos com 3 pessoas. E, obviamente, tem uma carga muito forte em mim, né? Do ponto de vista de venda, de entrega, de etc. Eu vejo que se eu não bloqueio tempo na minha agenda, assim, consciente, assim, para pensar, para olhar para o planejamento, para repensar ele, para pensar em material, eu não faço. Então, por exemplo, eu também. Tudo. Mas eu preciso fazer isso com as minhas sócias, entendeu? Eu também, Márcia, acho que é uma característica minha, eu penso muito mais pela interlocução do que sozinha. Tem diálogo, gente, né? que precisa pensar só, eu não. A minha capacidade, inclusive de questionamento, de visão, ela vem conforme eu falo e conforme eu ouço. E parece que você vai construindo, né? Porque você fala, eu falo, daí você tem uma ideia e você evolui em cima daquela ideia. Então, as reuniões, para mim, assim, com pauta, com foco, etc., elas rendem muito. Mas você sabe que eu acho que eu sou um misto. Assim, eu gosto de ter o tempo de reflexão, de ir matando uma ideia. Mas daí, como empreendedor solo, o que eu aprendi foi falar com outros empreendedores e outras empreendedoras. Então, eu busco ativamente essa rede, mesmo fora do mercado que eu atuo. Então, como é que você está lidando com tal coisa? Ou eu falo com os meus clientes. Sim. Falo, eu tô pensando nisso aqui. Eu pego um cliente mais próximo, falo, o que você acha disso? Minha esposa, coitada, né? Então, eu jogo ideia com ela o tempo inteiro. Ela testa, né? Eu falo, isso aqui, tá? Não sei o que lá. Então, eu acho fundamental essa troca, esse diálogo, até quase terapêutico, né? De você se ouvir e rodar a ideia. Mas eu tenho um lugar, um bichinho dentro de mim que eu, nessa linha de aprendizagem validada, que eu sempre falo, como que eu posso testar isso de uma maneira rápida e barata? Então, depois que eu fiz tudo isso, por exemplo, Imersão, que esse curso está na 10ª turma, eu lancei em 3 semanas. Eu tive a ideia, eu falei, eu vou fazer uma primeira turma, se der tudo errado é online, eu não tenho custo de fazer o negócio. Vou testar uma demanda de várias pessoas que nos últimos 12 meses vieram me pedir, seja de escritório menor, ou seja, mentoria, pessoa física. E se der tudo errado, eu vou perder muito pouco. E aí, foi muito engraçado, porque a gente lançou numa quinta, encheu a turma na segunda. Uau! Aí eu falei, vou lançar mais uma. Aí lançamos mais uma e assim foi. E então, assim foi até chegar na 10ª. Até chegar na 10ª. Mas a gente teve outros jet skis que eu brinco que foram errados. Claro. E não deram. Exato. Eu acho que é isso aí. Mas eu acho que essa tomada de decisão... Eu tô cada vez mais fissurado nessa matriz. Que é impacto, nível de investimento, risco e tempo. Legal. Impacto, nível de investimento, risco e tempo. Se você colocar os projetos nessa matriz, você começa a ter uma clareza muito fácil daqueles que são óbvios. Você fala assim, cara, isso aqui é no-brainer eu testar.
Claro. Porque ele pode ter uma alavanca de impacto alta, o risco é baixíssimo, o nível de investimento também é baixo e eu consigo implementar ele relativamente rápido. Impacto, nível de investimento, risco e tempo. Se você põe nessa matriz, fica muito óbvio, porque eu acho que a gente gasta espaço cognitivo demais com decisões que elas deveriam ser mais rápidas, porque, se der tudo errado, você perdeu o brinco, você perdeu R$50, assim, é relativamente baixo o negócio, e você vai ter mais informação, seja para você melhorar aquela ideia, ou seja para você abandonar ela. Falar claro, assim, cara, não... às vezes você precisa botar ali, você precisa realizar. Eu sempre falo que o ótimo é inimigo do bom. Falei, bom, gente, ok. Total, vamos fazer. Senão cai na paralisia da análise. Exato, exatamente. Então, agora a gente tem a nova lei de seguros, por exemplo, né? Então, um ano chave, porque tem uma lei que ficou cozinhando 20 anos e ela foi aprovada só 20 anos. Em dezembro do ano passado e ela vai entrar em vigor efetivamente em dezembro desse ano. Então, tem um ano para o mercado se adaptar. E é a mesma coisa, eu falei, o conhecimento ele vem por camadas. Você não vai chegar na camada mais profunda de cara, né? Então, eu falei, vamos fazer um primeiro artigo. Então, eu botei todo mundo lá, cada um para estudar uma parte, fazer apresentações técnicas, e o pessoal ia produzir artigo. Mas eu vou produzir artigo. Eu falei, eu não sei. Eu falei, faz o artigo. Dá um abraço. Né? Faz o artigo. Não que vai te forçar a estudar. Não vai ser o melhor de cara, mas ele vai ser um ponto de partida, né? Para a gente, em cima do debate, em cima das discussões. Você acha que a gente vai digerir essa lei em um ano? Não vai. A hora que ela entrar em vigor e a gente começar a sentir os efeitos, até ter jurisprudência, falei, a gente não vai conseguir antecipar absolutamente tudo. Mas a gente precisa se debruçar sobre ela agora e vai todo mundo estudar, né? E cada um vai dar o seu melhor e a gente vai. Talvez a gente até tenha visões agora que depois a gente veja que e o mercado não é vai bem evoluindo, assim, né? Exato, mas assim, você tem que implementar, eu concordo. Senão você fica lá pensando, viajando numa ideia... e às vezes você se perde naquela viagem e a hora que você põe aquilo, né, em execução, pode dar muito certo, pode dar muito errado, você pode precisar de fazer ajustes. Sabe onde eu vejo muito isso? Marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo? É você fazer post, você fazer artigo, você fazer... Sim. Por quê? Eu acho que a gente vem de uma cultura muito técnica e muito tecesística. Eu tenho uma super dificuldade de fazer post. Tecesística, não sei se existe essa palavra. Eu acho que é porque a gente ficando muito numa autoedição. Eu acho que tem alguns problemas. A gente ficando muito numa autoedição, eu acho que a gente não necessariamente está pensando no conteúdo. Puxa, eu leria? Quem leria? Para quem eu estou escrevendo? Em que plataforma que eu estou divulgando esse negócio, está se conversando com aquela plataforma ou não, e como que eu torno aquilo mais appealing, aquele negócio de uma forma que a pessoa queira e eu não fico preso à métrica de vaidade. Eu mandei um print para a turma, que eram basicamente 3 cortes que a gente fez aqui do Vendendo Valor. O corte que tinha mais visualização, ele tinha menos like. Olha só. E aí tinha um na meiuca, e aí o que tinha mais like não era o que tinha mais visualização. Porque tem gente que não dá like. A pessoa vê lá o negócio, alguém distribuiu no grupo de WhatsApp, a galera gostou, o cara viu e não necessariamente. Então, eu acho que a gente fica muito preso a essas métricas de vaidade, e tem muito o negócio do outro, da outra, né? O que os meus vizinhos vão pensar, né? O que as pessoas vão falar, o que não sei o que lá. E eu sempre brinco, eu falo assim, gente, ninguém tá prestando atenção dessa forma na tua vida. E, de novo, a gente vive num mercado, né? No nível que a gente atua, que, por vezes, 5 pessoas que acharam aquilo interessante que você colocou, e que depois você pode mandar por WhatsApp, pode mandar por e-mail, já tá enough para aquilo, entendeu? Claro. Já tem um... Então, eu sempre fico olhando e falo assim, gente, eu tenho um cara que ele fala, quando você vai começar a escrever, quando eu estava escrevendo o segundo livro, eu lembrei muito disso, que ele brinca que é FBR, Fast, Bad and Wrong, e aí ele escreve wrong de propósito com R. Porque ele fala o seguinte, o jeito que eu escrevo é tira. Olha só. Depois eu vou ter matéria-prima para eu editar. Mas tira de você.
Olha que legal. Então, essa é uma dificuldade enorme que eu tenho. Tira de você. Eu sou muito perfeccionista. E depois você lida com aquilo. É. Porque, né, faz o negócio e depois você lida com aquilo. E aquilo me ajudou tanto. Ó, que legal. Porque aí... Até pra você conseguir escrever um livro, né? Meu, o livro não foi fácil. Então, eu ainda não tô... Ainda estamos né, enquanto a gente grava aqui, a gente está na diagramação. Quando sair... Se Qual Deus que é o quiser, tema, Bruno? Chama Prospecção Eficiente no Mercado Jurídico. E o subtítulo, adoro subtítulos, é o que fazer... Não, perdão. O maior desafio está na compra, não na venda. Olha só. Não toda, mas muito da lente deste livro agora é sobre o que está acontecendo no ciclo de compra e no processo de tomada de decisão dos nossos clientes e como isso está nos afetando e como a gente tem que se preparar para navegar Que legal. esse novo ecossistema, assim, e bem num lugar bem prático. Acho que o primeiro ele é muito principiológico. Uhum. Ele foi muito de fundamento, foi muito de construir uma fundação. E ele continua parando em pé. Esse segundo ele é mais tático. Uhum. Então eu dou exemplo de e-mail, exemplo de mensagem, como estruturar o antes, durante e depois de uma reunião de prospecção. Então eu tentei ser bem mais didático e prático. Que legal. Acho que os dois acabam se complementando nesse lugar, mas me ajudou muito. Mas como a gente está com o tempo aqui curto, eu queria te fazer mais uma pergunta que eu achei super legal. Uma frase que... Super legal não, né? Mas enfim, eu achei interessante demais. E eu não queria deixar de te perguntar isso. Você escreveu num post mais antigo e me chamou bem a atenção. Você falou assim: filhos não merecem mães exaustas. Eu achei super interessante a frase. Eu queria ouvir um pouquinho mais pra gente caminhando pro final. Ai, meu Deus. Daí a gente entra numa vertente que é de advogada, né? E mãe. Uhum. Eu até hoje eu estava escrevendo um post vindo para cá com dificuldade. Olha. Porque as minhas duas filhas ficaram doentes essa semana, a mais velha e a mais nova. As duas estão bem, mas enfim, aquela dificuldade. Sim. Que assim, a gente já tem uma vida corrida. Que idade que elas estão? Uma de 11, pegou influenza, Tadinha. bravíssima. E a outra tá com 7, tá com uma secreção no pulmão, tá tendo que fazer fisioterapia respiratória, esses negócios. E daí eu fui... Na semana passada teve aquele prêmio do Legal 500. Sim. E a gente ganhou Law Firm of the Year em Insurance. Que legal, né? parabéns. E foi no meio do caos, assim, sabe? Eu não consegui nem postar esse prêmio. E eu falei, eu vou escrever um prêmio falando disso, assim, né? No meio de uma semana tão exausta, né? Com 2 crianças doentes, que bom que faz tudo valer a pena, né? Porque eu acho que a gente tem uma sobrecarga muito grande, né? Como profissionais, sem dúvida, mas eu acho que, sem dúvida, as mulheres têm uma segunda sobrecarga, que é do cuidar, né? Cuidar de filho, cuidar dos pais. Eu também tenho os meus pais idosos. Ainda os cuidados essenciais da casa, mesmo que não seja você tem que gerenciar, né? Cuidar de pessoas de uma maneira geral. Então, assim... E se você quiser fazer tudo e achar que só você resolve, é impossível. E como é que você vai cuidar de alguém, né? Como é que você vai cuidar dos seus próprios filhos se você se matou, né? Olha a conta que você está passando para eles, né? Por sua causa, eu não tive vida, né? Sim. É um crédito, né? Puxa você vira vida, credora dessa relação, eles né? não querem esse peso. Essa dívida. Tem um artigo da Tati Bernardi que eu adoro, que ela conta que ela tem uma filha, ela se separou. Sim. E daí ela arrumou uma babá, tal, não sei o quê. A filha, sei lá, acho que tinha uns 3 anos. E ela decidiu sair, né? Ela já estava separada, então ela se produziu, tal, não sei o que lá. E na hora de sair, a filha falou: ah, mamãe, fica comigo. Ela, na hora, tirou a maquiagem, pegou e ficou. Daí ela sentou e falou assim: poxa, se fosse uma amiga me pedindo para ir no hospital, eu ia. Se fosse um trabalho urgente, eu ia. Se fosse alguém precisando de ajuda, eu ia. E para cuidar de mim, eu não vou? Ela falou: filha, mamãe vai. Mudei de ideia. Mamãe vai, né? E eu acho que é isso. A gente precisa se cuidar.
né? Total. Você precisa ter certeza que teus filhos estão bem cuidados. Claro. Né? Por você, pelo seu companheiro, pelos avós, pela babá, pelos tios, né? It takes a village. Como que você se organiza, né? Do ponto de vista comunitário. Como é que você tem tempo de qualidade com eles. Claro. Mas de você abrir mão, né? De coisas que sejam importantes para você. Se você está abrindo mão de uma coisa... Eu abro mão de muita coisa. A gente abre mão. Claro. Mas abre mão de coração. Sim. Né? Porque Sim. é mais importante estar com eles num determinado momento. E não porque você vai abrir mão da sua vida e passar essa conta. Porque você vai passar essa conta. Né? Seja no seu discurso, seja na sua atitude, e até o que você está mostrando. Fala, quem é que vai querer ser mãe? Se é assim tão sofrido. Sim. Né? E a sociedade às vezes coloca isso, né? Fala, Sim. não, eu acho que a gente precisa, né? Ninguém é Mulher Maravilha, né? Ainda bem. Mas você sabe que é interessante você trazer isso, porque eu tenho um texto do Jerry Seinfeld, eu não sei se é uma entrevista, mas eu sei que eu li. Em que ele fala que ele gosta do garbage time. Ah, é não verdade. do quality time. Mas o garbage time tá junto com o quality, porque é um tempo que você tá lá. Então, o que ele estava querendo, né, pelo menos o jeito que eu interpretei, e é curioso como isso se refletiu, eu tentei trazer para minha vida também. Que o que ele estava querendo dizer é que se você fica esperando... tem um texto muito antigo que eu sempre solto na newsletter, assim, quase todo ano, que chama Felicidade Imperfeita. Então, é quase uma vida sob condição suspensiva, né? Então, só vou estar curtindo com meus filhos quando tiver, né, num hotel ou num contexto, ou não sei o que lá. Sendo que se você procura, e eu adoro esse conceito, a felicidade imperfeita, que é aquela que você tá de pijama, 1h com eles, assistindo um filme. Que são as horas mais especiais, né? E eu penso muito, assim, porque como eu tenho esquema, sou separada, né? Aí tem um esquema que, puxa, as crianças, né, vou pegar eles e tal. Então, durante a semana, às vezes eu moro em Perdizes, um pouco longe de onde eles moram. E aí, às vezes, eu tava com eles no táxi falando, puxa, a gente vai chegar tarde, não sei o que lá, né? E eu ficava super aflito e, coitado, também enlouquecia eles, porque tem que dormir cedo, porque pega trânsito. E eu pego eles bem na hora do rush, assim, 5h45, assim, sabe? E aí eu falei, mas tamo no táxi junto. Tá tudo bem, né? Tamo junto. E aí a gente começou a brincar de stop de animais, virou uma tradição nossa, né? A gente ficou muito bom em nome de animais, assim. Boa ideia, eu adoro stop. Não, stop de animais é animal, com perdão do trocadilho, porque daí você começa a vir uns animais e fala, nossa, não tinha pensado nisso, né? Borboleta, não tinha pensado. E aí a gente começou a brincar disso e trocar ideia e virou um momento nosso. E eu comecei a ressignificar, que eu falei, puxa, eu acho que sobretudo quando eu me separei, vem um peso de você falar assim, puxa, todo momento tem que ser incrível. Porque como eu não tô exatamente no dia a dia, eles ficam, né, comigo, a gente se vê bastante, mas lógico, não tô no dia a dia, eu falava, não, tem que ser... Daí é um peso que você coloca. Né? Eu enlouqueci eles, eu me enlouqueci, porque obviamente era um negócio inatingível, assim, e eu ficava fazendo auditoria de mim mesmo, assim, se eu tava sendo um super pai, se eu tava sendo então, assim, acho que pra mim, até é curiosa essa frase, pra gente caminhar pro final, você falou de Mulher Maravilha, eu li um livro e eu fiquei pensando sobre isso, e a protagonista do livro é a mãe é uma biografia, né? A mãe do cara, né? Do comediante, um comediante chamado Trevor Noah. O livro chama Nascido do Crime. É um livro super sensível, assim, apesar dele ser comediante. E a heroína da história é a mãe dele, né? E eu falei, puxa... eu até estou escrevendo um review para postar sobre esse livro, porque eu achei que o livro me tocou muito, e uma das coisas que eu escrevi foi uma frase que eu ouvi, falando assim, Mulher Maravilha, os super-homens, eles não são corajosos. Porque eles são indestrutíveis. É verdade. Corajosos somos nós. Corajosos somos nós, lá, né? Entendeu? Estamos lá, exato, né? E tropeçando, e se machucando, e errando, e aprendendo e tal. Então, eu acho que super, né, ouvindo tua fala, assim, para mim, né, tendo muito o teu lado, assim, eu acho que eu, do meu lado, como homem, tento também, né, share the load, né, eu acho que é importante, a gente ainda tem um esquema que, né, eu tenho menteado, tem amar, a gente, tenta ali se organizar, mas super entendo o que você tá falando, e eu acho que esse negócio é que nem máscara de avião, né, tem que colocar em você primeiro. Tem que colocar, eu sempre falo isso também. E essa coisa, achei muito legal esse garbage time que você falou, porque... Tem pequenas coisas que eu não abro mão, por exemplo, em casos extremos, mas eu tento sempre colocar para dormir,
né? Porque é a hora que as conversas vêm. Eles filosofam, né? É a hora da conversa, é a hora que vem, que rolou na escola. Porque você chega da escola e fala, e aí? Ah, legal. Né? Pergunta ruim. A hora que você pergunta... Tem que perguntar de... mas você pode como foi? Não, eu sou ninja, depois a gente fala. Eu comecei a fazer um script. Sim, eu faço perguntas, sempre perguntas assim, porque não tá afim de falar, tá afim de ver TV, tá afim de comer, né? Sei lá. Mas na hora de dormir, ou nesses momentos, assim, sabe? Tá indo no carro, eu fui levar minha filha para fazer exame, né? Tá no carro para fazer exame. Nos momentos X, que são aqueles que você não consegue adivinhar, né? É que as conversas rolam, ou que acontece uma conexão ali que te marca, né? Mas então, você precisa prestar atenção neles, Você precisa prestar atenção e você tem... Para mim eu não consigo estar o tempo todo com os meus filhos, com as minhas filhas, mas a hora que eu tô. Sim. Eu tô presente. Eu realmente estou presente, né? Assim como eu estou presente no meu trabalho também. A hora que eu estou presente no meu trabalho, eu estou no meu trabalho, né? Salvo se acontecer alguma coisa, elas estão bem cuidadas, né? Eu acho que essa coisa de você estar presente, né? De você estar focada, que nem eu tô aqui, né? Nessa conversa, né? Querendo aprender, querendo ouvir e me escutar também, porque são reflexões às vezes que eu não fiz nem para mim mesma. Eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais importantes da vida e que eu venho aprendendo com a maturidade, né? Em vez de ter essa felicidade idealizada e nunca realizada, né? Porque assim, você tá aqui, você quer estar lá, você já tá, você não tá mais aqui. Já quer estar mais ali, né? Então, lá nunca é o aqui. E é aqui, né? Eu acho que isso ajuda. Eu não tenho uma grande divisão de tempo, mas pelo menos eu tento estar presente nas coisas que eu estou fazendo. Né? Interessante que tem dois conceitos aqui, até para não tomar mais muito teu tempo, a gente fechar, que eu adorei. Assim, um é esse conceito, se você puxar a linha do tempo, então você está naquele momento. Se você puxar a linha do tempo, você lá com seus 80 anos, se você pudesse voltar para esse momento que você está vivendo ali com teu filho, com tua filha, você voltaria? Então, às vezes eu me pego muito nesses lugares, minimamente que é meu beliscão na minha mão, entendeu? Porque às vezes é isso, né? Você é humano, você tá ali, e aí às vezes eu dou um passo para trás, e esse negócio da comunicação com os filhos é super importante. E eles não virarem mais uma tarefa, né, Bruno? Que eu me vejo nesse lugar. Porque a gente é o check the box. Total, você tem que fazer isso, checklist. Tem que fazer aquilo. Daí o filho vira mais uma coisa no teu checklist, em vez de ser um momento... Tudo bem, também não sejamos idealizadores. Óbvio, tem dia que enche o saco. Óbvio. Tira do sério. Tem dia que você tá cansada. Gente, o meu tá com 12, entendeu? Vai fazer 13. Exato, ali no auge da adolescência. Tem dia que você fala, Jesus, eu falo, filha, eu vou te colocar num internato na Suíça e a gente vai se ver uma vez por ano. Né? Porque é o que eu dou conta. Meu filho tá começando com aquele negócio de ser sons. Sabe, de pré-adolescente, assim, de meio tipo... Ai, que saco. Eu falo, nossa senhora. Você quer soprar, né? Mas você sabe que eu ouvi sobre um negócio, eu tô nessa, eu brinco, eu tô esotérico, eu tô fazendo um curso de um cara chamado Joe Dispenza. Ele não é unanimidade, mas eu tô adorando. E até ia ver se ia fazer o ao vivo dele, eu não conseguia, eu tô fazendo online. E ele fala um negócio que ele chama de futuro previsível. Que ele fala que você tem o teu passado... Aí você justifica as suas ações no futuro muito pelo que você viveu no passado e as coisas você acaba repetindo o comportamento. Nossa, o único lugar que é unknown é o teu presente, porque é o momento que você tem para quebrar padrões, que é o momento que você tem para dar o passo para trás, porque senão você fica vivendo esse loop de tudo, né? Ele até desenha isso, né? Você fica puxando o teu passado para o teu futuro e você fica vivendo um futuro previsível, que você fica simplesmente girando no negócio. E o único momento que você tem para quebrar esse negócio é esse agora. É aquele presente, você dá o passo para trás e fala, não, peraí, né? Não é sobre isso, estou bravo com outra coisa. E eu acho que para mim isso, né? Eu venho tentando praticar com toda a imperfeição do mundo e venho ajudando. Mas para não tomar mais teu tempo, Marcia, super obrigado. Eu sabia que ia ser uma delícia, tomando quase 2 horas aqui, Nossa passou senhora. voando. Você é uma pessoa super querida. Eu quando comentei com a Má que você vinha, ela falou, ai, que legal, eu queria estar junto na conversa, não sei o que lá. Então só tenho que te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui. E eu que agradeço, Bruno. Para mim um privilégio, assim, como eu falei no início, eu
Eu aprendi muito com você. Você me inspirou muito, me trouxe assim, ensinamentos mesmo que eu carrego e compartilho. Tenho muita admiração também pela sua trajetória, pela coragem de você ter uma trajetória disruptiva, de ter feito esses movimentos tão legais e falar de temas difíceis, né, no mercado jurídico. E adorei todas as reflexões aí que você provocou. Um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Você ouviu Vendendo Valor, um podcast da Strums com apoio da ESPM.